teu nome. Sim, Senhor, é por amor a este grande nome. O teu nome é sobre todo nome. É o teu nome, todos os joelhos se dobrarão, no céu, nas terras, embaixo da terra. É por causa deste poderoso nome que nós estamos aqui, que nós estamos neste lugar, que estamos neste mundo. É por causa deste nome soberano. Bendizemos a Ti, Senhor, um Deus presente, um Deus que fala, um Deus que faz, um Deus que comove o nosso coração, um Deus que quebranta os nossos corações, o Senhor, um Deus que se manifesta a todo instante, a toda hora. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nesse dia, abre os nossos olhos para vermos a Ti, Senhor. Para sentir, não somente sentirmos a Tua presença, mas percebemos claramente que Tu, Deus, é um Deus existente, um Deus que toca no Seu povo, que tem os olhos sobre o Seu povo. Muito obrigada, Senhor, pela manifestação da Tua graça, do Teu poder neste lugar, em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus mesmo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Podem sentar, irmãos. A propósito, eu não ia dizer o nome, o título desta mensagem agora, mas é Santificado seja o Teu nome. É o título daquilo que o Senhor quer nos falar. Ouvindo as mensagens sobre o tempo do fim, me veio à mente, aqui ainda, me veio à memória o que o apóstolo Pedro havia falado também sobre esse tema, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro 3, os irmãos não quiserem ir lá, eu só uma introdução, obviamente, já disse, não vou falar sobre o tempo do fim, não tenho nem esta competência. Mas é interessante o que o apóstolo diz. Ele diz, muitos dizem, e isso ele está falando como se o povo, assim, numa atitude debochada. Muitos dizem que o Senhor vai voltar.
que ele vai voltar. Mas tudo, desde que ele se foi, desde que nossos pais dormiram, tudo permanece da mesma forma na criação. Tudo está do mesmo jeito. Esse é um questionamento da humanidade do passado, da humanidade de hoje, irmãos. De hoje, mesma coisa. É como se estivesse debochando. Vai voltar, mas desde que os pais dormiram, tudo continua como o princípio da criação. Tudo está da mesma forma. E o apóstolo lembra de uma coisa que é preciso que nós atentemos. Ele disse, nos últimos tempos, nos últimos dias, existiriam muitos escarnecedores. Muitos escarnecedores. Isso é tão sério que o próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, por 2 vezes ele diz, nos últimos dias, existiriam muitos escarnecedores, muitos que iam blasfemar, muitos que iam zombar, muitos que iam desrespeitar pai, mãe, iam desrespeitar a autoridade, iam desrespeitar o próprio Deus, Então, muitos seriam esses escarnecedores que vivem das suas próprias concupiscências, das suas próprias paixões, eles dizem isso. Mas o apóstolo Pedro continua dizendo o seguinte, eles ignoram. Por isso, eles ignoram que esta demora, aparente demora, esse lapso de tempo, desde a criação até agora, desde a morte de Cristo até agora, é longanimidade do Senhor para conosco, irmãos, para com esta população perdida, com esses escarnecedores que estão aí, que não divisam nada, não sabem distinguir, como disse lá Jonas, a mão direita da mão esquerda, não sabe distinguir o tempo. Que hora estamos vivendo? Guarda, que horas estamos vivendo neste mundo, diz o profeta. Que horas nós estamos vivendo? Então, eles não sabem definir esse tempo que o Senhor está dando. Eles ignoram completamente, a palavra do próprio apóstolo Pedro, ignoram que um dia para o Senhor é como fosse 1000 anos. 1000 anos como fosse um dia. Então, não há diferença, irmãos. O tempo para Deus, Jesus disse, você não sabe discernir o tempo, está vermelho, vai fazer isso, está sol, mas não sabem discernir o que é que está acontecendo com tudo isto. Então, irmãos, ele diz, o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, como um ladrão. Nesse momento, os céus passarão, a terra com suas obras serão queimadas, tudo. Juízo estarão acontecendo. Então, tudo isto estará acontecendo. E o apóstolo, depois desses comentários que ele faz, meus irmãos, ele chama a atenção de uma palavra. Aí eu não disse que você não fizesse ir, não fosse. Mas o versículo 11, ele traz uma pergunta que vale a pena nós atentarmos para esta pergunta que ele faz. Diante de tudo isso que vai acontecer, do mundo que vai perecer, dessas coisas todas que vão acontecer, desses acontecimentos, desculpa a redundância, mas os acontecimentos, sejam físicos, sejam naturais ou sobrenaturais, que pessoas, a pergunta dele é isto, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas, irmão, nos convencer neste tempo que estamos aguardando que o Senhor vai voltar? Que pessoas devemos ser? E é interessante que ele mesmo dá a resposta. Que pessoas devem ser estas? No versículo 14 ele diz, ele mesmo responde, que sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, que pessoas... Como é que que o Senhor deve nos encontrar? Irmãos, sendo pessoas imaculadas, irrepreensíveis, em paz, pessoas corretas, pessoas, coloco entre aspas, perfeitas, maduras, equilibradas, são essas pessoas. Irmãos, como isto pode acontecer em nossas vidas? Como nós podemos santificar o nome do Senhor? Tudo passa, meus irmãos, pelo reconhecimento, tudo passa pelo reconhecimento
que Deus é santo, que seu nome deve ser santificado em minha vida e deve ser santificado na sua vida, e deve ser santificado pelos seus filhos e em seus filhos, pelos e em. Então, este nome deve ser santificado, porque nós já temos aprendido aqui que o nome representa a pessoa, literalmente, com suas virtudes, com seus atributos, a sua natureza. Então, é como se Deus, segundo eu estava lendo, que na linguagem bíblica é a própria pessoa que se apresenta, que está presente ali, quando está falando o nome de Deus. Essa mesma é a própria pessoa que está ali se apresentando. Então, precisamos, irmãos, santificar o nome de Deus. E como nós também poderemos fazer isto? Como é que santificamos? Irmãos, nós santificamos quando não permitimos. Eu acho que vale a pena a gente atentar para isso. Quando não permitimos, com nossas atitudes, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de sentir, com a nossa forma de relacionarmos, principalmente com todas as nossas atitudes, que o nome do Senhor seja vilipendiado, que o nome do Senhor seja zombado, que o nome do Senhor seja profanado, que o nome do Senhor caia em descrédito, porque muitas vezes as nossas atitudes estão fazendo com que eu não quero o Deus dos crentes, eu não quero isto. Então, é assim que é ser crente, é assim. Então, que o nome do Senhor seja escarnecido, seja zombado. Isto mesmo o Senhor disse. Muitos escarnecedores existiriam, muitos escarnecedores viriam. Mas eu queria que você visse no Salmo 74, o salmista dizendo, Salmo 74, no versículo 74, versículo 10... e o versículo 18, 10 são um finalzinho para nós vermos. O salmista está perguntando, até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Aqui a situação é quando, acho que a destruição, depois de Nabucodonosor, é um questionamento, algumas explicações a respeito disto, e que os inimigos estavam zombando, vendo o templo destruído, a cidade destruída, e ele ali fazendo, entre aspas, gozação, irmão, debochando. E no versículo 18, lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o seu nome. Um povo insensato tem blasfemado o seu nome. Mas a culpa disto tudo foi o povo, que agora está se queixando. Mas foi o povo, porque o que foi que de fato aconteceu ali? Mas o próprio Deus, irmãos, nos dá uma recomendação em Levítico. Gostaria que você abrisse lá, por favor, ou lesse aí na tela. Levítico 22, 32. Há uma ordem, há um pedido do Senhor, claramente, para que o nome dele não fosse profanado. Ele diz, não profanarei mandamento. Por ali está o código de santidade. Levítico é este livro, que muitos nem gostam muito de lê-lo, mas, irmãos, é um livro que nos dá toda a direção de como nós podemos nos relacionar com o Senhor nesta ideia de santidade que Ele quer para nós e dessa santificação do seu próprio nome. Aí ele diz, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Irmãos, acontece o seguinte, esse povo foi separado realmente para glorificar o nome do Senhor. Era lícito, eu disse, não é porque você é um grande povo, mas eu o escolhi. Infelizmente, não foi assim que aconteceu, né? Então, nós sabemos que os adultérios, o homossexualismo, a idolatria, o deboche, a desobediência às autoridades, tudo isso aconteceu. E este nome, infelizmente, não foi santificado como ele esperava. E aí gostaria que fosse comigo também a Ezequiel 36, porque o Senhor mesmo tomou a iniciativa de santificar o seu nome.
Por isso que nós cantamos, por amor ao teu nome, por amor ao teu nome. É o próprio Deus que faz as coisas muitas vezes por nós, irmãos. É por causa dele mesmo, para que o seu nome não seja achincalhado, o seu nome não seja vilipendiado, o seu nome não seja profanado. Então ele mesmo faz, ele mesmo vê às vezes o nosso socorro, porque ele sabe que o seu nome, nós dizemos que somos seus filhos e procedemos de uma forma que ele não se agrada. Então o que acontece? Ele mesmo tem que tomar a iniciativa de reverenciar a ele mesmo. Vamos a Ezequiel, no capítulo 36 de Ezequiel, a partir do versículo 20. Vejam só o que está dito ali. Ezequiel 36. Eu espero que você encontre, porque é interessante que nós atentemos para isso. Enxergando as nações para onde foram profanadas. Deixa eu fazer um parágrafo aqui, um parêntese. Aqui, irmãos, o povo foi para o cativeiro, né? O povo estava no cativeiro, estava lá. Então, esse povo estava nestas nações, e veja o que estava acontecendo. Enxergando as nações para onde foram, profanaram meu nome, meu santo nome, pois deles se diziam, olha irmãos, olha a zombaria daqueles que estavam lá, na Babilônia, ou nesse cativeiro, o que estava dizendo, este é o povo do Senhor, este é o povo do Senhor. Porém, tiveram que sair dele, zombando. É o povo do Senhor. Mas tiveram que sair da sua terra. Estão aqui. E estão aqui na minha terra fazendo tudo o que faziam lá. Essa é a grande vergonha. Olha o 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foram. 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei. O que é vindicar? Nós estudamos aqui, o pastor falou sobre isso, não tem muito tempo. Defenderei, exigirei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações. Saberão, atente para essa frase, saberão que eu sou o Senhor, porque a atitude que eles estavam tendo, não dava a entender que o Senhor era Senhor, que o Senhor era soberano, que o Senhor era autoridade. A postura deles é de pessoas que não davam a entender isto, e o Senhor estava vendo isso. É interessante, eu fico assim, não sei se digo maravilhada e às vezes penalizada, de ver que o Senhor tem que tomar determinadas atitudes, irmãos, que nós até nos sentiríamos envergonhados se tivéssemos que fazer isso. Eu sou o Senhor, você tem que acreditar, eu tenho autoridade sim. O Senhor, estas posturas, meus irmãos, do povo entre as outras nações, não espelhava a autoridade de Deus, não espelhava, e Deus levou este povo cativeiro para que eles mudassem de vida, para que eles melhorassem, para que reconhecessem que Deus era Senhor, e pelo contrário, eles estavam ali fazendo tudo o que fazia Israel, que motivou este cativeiro, e continuou da mesma forma. Então o povo não reconheceu, o Senhor teve que tomar providência para ele mesmo, para que ele mesmo teve que buscar a honra para o seu nome. Teve que buscar a honra para o seu nome. E isto é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Porque o que acontece? Nós estamos falando do povo de Israel, mas aqui está o Israel de Deus. Eu não estou dizendo que você faz isso. Mas se nós olharmos, eu às vezes vou passando na internet, às vezes eu tenho que entrar no YouTube para ver alguma coisa, vejo alguns títulos de mensagens que eu fico até envergonhada, irmãos. Eu não sei nada, vou lhe dizer, eu sei, aqui vai chegar meu momento aqui, que eu sei onde eu estou incluída, mas às vezes eu fico envergonhada, porque o que aquele pastor está dizendo, ou aquele pregador está dizendo, é exatamente isso tudo que se passou, que ano passado, eu vi até um título, essa semana, um dia deste aí, como sei lá, bebendo cerveja, uma coisa assim, eu digo, meu Deus, fico assim, estarrecida,
que nós estamos na mesma situação que esse povo de Israel esteve e foi para o cativeiro. E como é que nós vamos sair deste cativeiro que nós estamos, irmãos, fazendo também todas essas coisas sem honrar, sem zelar o nome de Deus? Mas Jesus recomenda em Mateus 6:9, que você já sabe de cor salteado. Jesus mesmo recomenda, sabendo que o nome do seu Pai é santo. Ele diz: santificado seja o teu nome. Então, ele sabendo que o Senhor é santo, Jesus recomenda que este nome deve ser reverenciado, zelado. Este nome é zelado, eu vi essa palavra, achei interessante, zelado em extremo. É zelado, é isso que Jesus quer nos ensinar. Respeitá-lo, reverenciá-lo, não permitir a nenhum momento que seja desonrado, mas honrar, é isto, santificar é honrar, é glorificar, é santificar de fato todo este nome, é respeitar acima de qualquer coisa. Mas podemos santificar o nome do Senhor de várias maneiras. E uma dessas primeiras que eu quero colocar para os irmãos, são pouquíssimas que eu vou colocar, através da obediência. Através da obediência. Comecemos por esta aqui. Do cumprimento dos mandamentos do Senhor. Cumprimento. Vai ter mandamento, eu vou voltar a Levítico, ainda Levítico 22:31, é uma ordem dada lá, que o Senhor nos dá mesmo, que o nome dele deve ser santificado também, através da obediência. Levítico 22:31 diz assim: pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou santo. Vai cumprir a lei, os 10 mandamentos, vai cumprir sim, vai cumprir muito mais. Porque nós já sabemos perfeitamente que a lei moral, Jesus disse: eu não vim destruir a lei, não vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E cumpriu de uma forma mais detalhada. Mais detalhada. Então, os mandamentos estão em vigor, sim, meus irmãos. Estão em vigor. Jesus Cristo nos ordenou isso, sim. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou santo. Jesus ordena o mesmo. Jesus ordena o mesmo, em João 14:21. Ele ordena, sim, que os mandamentos dele sejam cumpridos. Ele diz assim, João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que é que acontece? Está na tela? O que é que vai guardar? O que vai acontecer? Esse é o que me ama e será amado de meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Então o Senhor está dizendo, sim, os mandamentos é uma prova do que você me ama e que eu amo e que vou continuar a amá-lo. E meu Pai também. E além disso eu vou me manifestar no cumprimento de tudo que eu tenho dito. E nós vamos ver que mandamento é esse. É tão pesado esse mandamento. Nós vamos chegar lá agora. Em João 15:10, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Guardar os mandamentos do Senhor, permanecer neste amor do Senhor. Então está esperando de fato isto em nós. E o 1 João 3:22 diz assim: aquilo que pedirmos dele receberemos, se guardarmos os seus mandamentos e fazermos diante dele o que é agradável. Se fizermos isto, irmãos, o que é diante dele, ele vai ouvir nossa voz, ele vai responder às nossas orações, mas também precisamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Ter uma postura mais digna, a postura de que sou filho de Deus. Não é somente a postura de que sou filho do rei e ele tem a obrigação de me dar, não. Eu sou filho de Deus, que eu honro, eu faço o que é agradável. Jesus disse. No 23 diz, o 23 de 1 João 3, ele diz: ora, o seu mandamento é este. Olha aqui qual é o mandamento: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, crer. Não foi à toa que se falou hoje tanto em fé. Precisamos confiar
crer, este é o Filho de Deus, este é o Filho amado, Ele é o meu Deus, Ele é o Filho, o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Crer no nome do Filho de Deus, em Jesus Cristo, e nos amarmos uns aos outros. Este é o grande mandamento, são os 2 grandes mandamentos que o Senhor está dizendo aqui. E nós sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então, amarmos-nos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece, habita nele, irmãos. Guardar os mandamentos de Deus, permanecer nele, habitar nele, e ele habitar em nós, em Deus, Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele está aqui conosco, estamos permanecendo nele, e ele, o Espírito Santo, está aqui conosco para nos orientar, para nos guiar. E, irmãos, essa atitude, essa observância deste mandamento é uma realidade, é uma prova da nossa lealdade a Deus, a prova da nossa fidelidade a Cristo, a observância da lei do amor. Dessa maneira, o Espírito vai assumir a liderança na nossa vida. Aí nós vamos ser guiados, vamos ser conduzidos, vamos ser livres ou livrados da tentação, da corrupção, da mentira, do engano, porque nós temos um guia, nós temos alguém que está em nossa frente, dando a direção, dizendo para onde devemos ir. Mas o apóstolo Paulo, tendo tanta consciência que o nome de Deus deve ser santificado, deve ser honrado, deve ser zelado, ele dá a Tito uma orientação muito segura quanto à doutrina. A doutrina que deveria ser explicada, ser usada, ser ensinada ao povo. E é interessante que ele dá uma ideia exatamente de uma doutrina que deveria ser falada, mas vivida. Porque assim falai e assim vivei, ensinamento, se eu não estou enganado, do apóstolo Paulo, né? Assim falai, assim vivei, para mim é 1 Coríntios 7, mas assim falai e assim vivei. Então ele está dando esta orientação a Tito, pregue, mas viva isto. Então vocês não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos a Tito, no capítulo 2, ele não queria que os cristãos fossem fariseus, dando jugo pesado, não sendo capazes sequer de ligar. Mas eles trazem lições que ensinam a viver de uma forma, irmãos, que agrade a Deus. Tito vai nos trazer lições de uma forma que agrade a Deus e que envergonhe o inimigo. Isto, irmãos, é importantíssimo. Nosso viver o inimigo sempre vai apontar, mas nós podemos ter aquilo que Jó teve na vida dele, Deus apontando Jó. Então o inimigo vai apontar, mas aquele não, de maneira nenhuma não. Eu vou fazer um parênteses, porque me veio aqui à cabeça agora um testemunho dado recente de uma pessoa que estava fazendo, na expressão deles é cabeça mesmo lá na religião dele, não precisa nem citar. E uma das ordens é que ele teria que ir lá no túmulo de uma pessoa que tivesse morrido recentemente. Irmão, isso não é mentira não, viu? Eu sei, porque eu já lidei com pessoas que, para fazer essas obrigações, para ganhar, vamos dizer, aos céus, ao modo deles. Não é canto de carochinha, não. Isso aconteceu e aconteceu muito recente. Então, ele foi, esta pessoa que estava fazendo essas obrigações, ele foi ao túmulo. Por que eu vou falar isso? Por causa disso que eu falei antes, das atitudes do inimigo. Ele foi lá mexer naquele túmulo de 15 dias que essa pessoa estava morta. E ao chegar lá, o próprio inimigo, neste daqui, você não pode mexer, porque este pertence àquele homem lá de cima. Eles não falam disso. Portanto, irmãos, é muito
importante a nossa postura diante do mundo, diante de Deus, diante do inimigo, porque ele sabe perfeitamente onde vai mexer, com quem ele vai mexer. Então vejam só, o próprio Jesus, Deus, falando a Satanás, ele diz assim, pergunta dizendo para ele: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus deu este testemunho de Jó, Jó 1:8. Deus deu esse testemunho de Jó. Vistes, meu servo Jó? Não, este aqui, ó, me pertence. Aquele você não pode mexer, não, me pertence. Pertence a Deus. Mas precisava, irmãos, termos uma postura digna deste jeito. Então, Tito, pois a recomendação para Tito foi: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, só ensina o que de fato serve, de que de fato é verdadeiro, o que de fato saiu da minha boca, só ensine isto, e ele vai fazer, irmãos, de uma forma que eu mesma fiquei. Estudar a Bíblia tem suas vantagens, porque lê, às vezes você vai estudar e vê que tem palavrinhas ali que são importantíssimas para um dia a dia, para o nosso dia a dia. Então, voltando ao que Deus falou de Jó, eu coloquei aqui, é a prova que se pode viver dessa forma. Mas vamos a Tito 2, 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Vejam só o que Paulo mandou a este pastor que estava começando sua vida com suas ovelhas. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, eu quero que você diga comigo essa palavra, renunciando, diga comigo, por favor, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século o mundo sóbria, justo e piamente. Irmãos, essa palavra eu já li quantas vezes, mas ele está dizendo que quem é essa graça que se manifestou a todos os homens? Quem é? É Jesus, é Cristo Jesus. Aqui é o próprio Jesus. Ele está falando isso, é a graça que está manifestando, quem trouxe salvação a todos os homens. Então, ensinando que devemos renunciar, irmãos. E renunciar, aqui a palavra, nessa Bíblia minha aqui, ela fala que é muito mais forte que apenas evitar. É renegar. Renegar, é ter repulsa, não pode, não deve, não serve para nada. Renegar é mais do que evitar, é como que ter nojo daquilo, ter repulsa. E veja o que é que ele está mandando que tenhamos repulsa, que tenhamos nojo. Está na palavra de Deus. A impiedade é ter repulsa a essa impiedade, porque, irmãos, o ímpio, ele não reverencia Deus. O ímpio não reconhece Deus, nem nas suas atitudes, nem no que faz, nem no que diz, em coisa nenhuma. Ele não reconhece Deus, não tem respeito por Deus. Então, por isso que ele está dizendo que devemos renunciar, ter nojo de ser ímpio, não reverencia a Deus. A impiedade, pelo contrário, a impiedade suscita a ira de Deus. A impiedade suscita a ira de Deus. Então, ele manda também que renunciemos às paixões mundanas. Paixões mundanas, desejos mundanos. Paixões são coisas perversas, são desejos perversos. E o apóstolo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, 9 de 1 Timóteo, ele diz que essas paixões naturais que vivem, essas pessoas que vivem no mundo que não estão nem aí. Aquela que a gente encontra em Romanos no capítulo 2,
que as pessoas trocaram, né, a sua vida do jeito, toca do jeito que quer, com todo tipo de concupiscência e deixando o uso natural, como o Senhor disse, das coisas, para escolher outro tipo de vida. Então, essas paixões naturais são perversas, são paixões imundas, que o Senhor está dizendo que devem ser banidas daqueles que precisam santificar o nome do Senhor. Então, ele diz aqui, renunciar às paixões mundanas, desejos, paixões perversas. Não se importa, essas pessoas que assim agem, eles não se importam com Deus, meus irmãos, com os propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus que nós lemos aqui? Que sejamos sóbrios, santos, justos. Este é o propósito de Deus. Mas, pelo contrário, essas pessoas ímpias que não estão se incomodando, não têm reverência a Deus, eles estão vivendo aquilo, paixões mundanas. E é interessante, irmãos, o que é mundano? As coisas que pertencem a esse mundo, ao mundo natural, ao mundo sem Deus, pertencem a esse sistema que nós temos estudado, pertencem a este mundo caído, um mundo que vive em oposição a Deus, que não liga para Deus. São as paixões mundanas que o apóstolo está dizendo, que vive em oposição e que este mundo leva as pessoas a odiar os crentes. Que estou dizendo isso, sou eu não, é Jesus. João 17,14 diz, este mundo odeia os crentes. Por quê? João 17,14 diz assim, eu tenho lhes dado a tua palavra. Eu tenho dado a vocês a minha palavra, Jesus está dizendo. Palavra pura, santa. Mas o mundo os odiou e os odeia. Por quê? Odiou Jesus ou não odiou? Odiou Jesus. Então odiou e vai nos odiar, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. O Senhor Jesus diz também para João, não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Nós não podemos amar a este mundo, porque este mundo, ele é contra Deus. Tudo que esse mundo faz. E esta semana nós vamos ver coisas terríveis, perversas mesmo, porque para blasfemar o nome de Deus. Então, nós vamos ver? Não, nós não vamos ver. Eles estarão aí nas telas, mas nós não podemos ver, irmãos, de maneira nenhuma. Mas o mundano é aquele que quer viver sem depender do mundo, do dono do mundo. E você poderia me perguntar, mas Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas quem criou o mundo? Foi maligno, irmãos? Ele desceu de lá para vir atormentar aqui, porque foi expulso. Mas o dono do mundo é o Senhor, é o Criador deste universo. Ele é que é o dono. Agora está caído e nós não podemos aceitar o mundanismo. Ele não pode vir para dentro das nossas famílias, para dentro das nossas igrejas, irmão. Nós não podemos aceitar esse sistema, porque nós não estaremos santificando o nome de Deus se nas nossas casas nós estivermos fazendo coisas, como se diz assim, nos quatro cantos, nas quatro paredes, mas que desagradam o Senhor. Isto é mundanismo, é oposição a Deus. E a graça que é Jesus, ele nos ensina nos ensina a renunciar o mundanismo e a viver neste mundo de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Esta é a maneira que nós vamos viver neste mundo, de uma maneira sóbria, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. Mas o que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa sóbria? Irmãos, é que tem uma mente sadia. Eu leio isto, eu concordo, eu aceito. Realmente a pessoa sóbria tem a mente sadia. E aquela pessoa, e a sobriedade tem a ver com a relação da pessoa consigo mesma. São sóbria, tendo os seus pensamentos santificados, purificados pelo Senhor, é a relação que eu vivo comigo mesma. A pessoa sóbria é a pessoa que exerce controle sobre si mesmo.
Ai, desejo 100% isso. Eu acho que estou conseguindo um pouquinho. Então, tem controle, exerce controle sobre si mesma. Vamos a Provérbios 14, 16. Gostaria que você visse comigo, irmãos. São palavras do Senhor que nos ajuda a mudar a nossa maneira de ser, nos ajuda a santificar o nome do Senhor. Primeiro, Provérbios 14, 16 diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato, aquele ímpio, aquele que não tem juízo, encoleriza-se e dá-se por seguro. Ele diz: o que presta se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Mas eu gostaria que nós víssemos 16:32, Provérbios já está aí vizinho, 16:32, que diz assim: melhor é o longânimo, aquele, que tem um ânimo bastante longo, bastante comprido, que não é como aquele outro que lemos agora, que presto se ira, mas que ouve e vai tentando. Esta semana eu tive uma experiência que eu tive tudo para reagir, porque você pode conter uma poeira. Eu fiquei, meu Deus, a reação, o que veio logo, eu estou fazendo uma obra e a poeira sobe, eu não sei como é que se contém. Eu estava perguntando ao rapaz, perguntei a Joseval, como é que a gente contém a poeira para não incomodar? Porque se contém um pedaço de pedra, um pedaço disso, aquilo, mas aquela poeira que sobe, como é que você pode conter? E isso incomodou a minha vizinha. E quando eu cheguei em casa, a menina me disseram, ai meu Deus, exatamente, eu já tinha preparado tudo isso aqui. Eu disse, meu Deus, como é que a gente contém a poeira para não incomodar ninguém? Como é que a gente pode fazer? E meus irmãos, então veja o que diz aqui o 16:32, voltemos a ele. Melhor é o longânimo. Eu tive um pouco de paciência, não fui lá, não disse nada não, reagi, me contive. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade, E por último, irmãos, para ver esta sobriedade que depende muito da gente, 17:27, diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito sóbrio. O sereno de espírito é homem de inteligência. Que bom! O sereno de espírito é homem de inteligência. O que tem domínio, autodomínio, que tem esse fruto do Espírito, que controla os seus pensamentos, os seus sentimentos, e toma uma decisão com controle. Tem esse fruto do Espírito. Meus irmãos, eu estou quase terminando. E eu fiquei pensando em alguma coisa, e li algo a respeito que me chamou muita atenção. Não há salvação, você não foi salvo para ficar dissociado da ética que o Senhor tem na sua palavra. A gente tem um código de ética profissional, mas existe o código de ética da palavra, de como a gente pode se relacionar, de como a gente pode viver e conviver. Nós temos essa ética que precisa ser estabelecida em nossas vidas, irmãos. Temos a obrigação de vivermos a ética e a obediência que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos. Jesus não está esperando que eu já esteja tão pronta, que eu esteja tão perfeita, mas o Senhor já está esperando que nós estejamos mais equilibrados, não é? Mais com menos defeito. Quem fala isso é Tiago 1:4, está esperando que já estejamos com mais maturidade, irmãos. Já é tempo de estarmos um pouco mais madura, mais equilibrada. E eu fiquei chocada com algo que eu li, estudando um livro sobre o Pai Nosso, e eu fiquei vendo alguma coisa que me chocou realmente. Aquele autor diz que os crentes de pavio curto, está vivendo um perigo.
em perigo quanto ao ensino da graça, vivendo em perigo quanto ao ensino da graça. E eu fiquei analisando por quê? Porque está totalmente fora do ensino da graça. O ensino da graça diz que nós devemos ser sóbrios, devemos ser justos, devemos ter controle. Então, nos nossos relacionamentos, em todos os lugares onde nós estejamos vivendo, mas pessoas que são pavios curtos, e eu não me incluo aqui não, viu, meus irmãos? Não tem problema de relacionamento em todos os lugares, graças a Deus. Eu sei que eu tenho um temperamento forte, mas para ter relacionamento, dificuldade de relacionamento em todos os lugares, irmãos, isso é viver realmente em descontrole. Em descontrole. Isso precisa ser visto em muita gente, em muito esse impulso exagerado, pessoas que não perdoam, pessoas que não estão acima, não pedem desculpas. Eu conheço pessoas assim. Não estou falando nem perdão na forma que nós perdoamos, irmãos, mas são incapazes de pedir desculpas. Eu fico assim, estarrecida quando eu vejo determinadas situações de, meu Deus, não é capaz de voltar, eu errei, pedir desculpas. Está a pessoa que está acima de suspeita. Aquilo que nós vimos na própria quarta-feira, não admite erro, que se auto-justifica, então tem a justiça própria. E são pessoas que estão completamente colocando em risco a seu relacionamento com Deus, este ensino da graça. Eu quero ver com os irmãos, vamos, por favor, a Números, no capítulo 20, vamos ver uma situação que pode nos ajudar para vermos esta postura que um servo de Deus caiu e ele não cairia, irmãos, ele não tem esse perfil, mas uma pessoa que estava sob pressão, tremenda pressão, que chegou a esse ponto que nós vamos ver aqui nesse capítulo. Capítulo 20, eu vou comentar aqui a primeira parte. Aqui está falando de Moisés. Quando Moisés ouviu todas as murmurações daquele povo que faltou pão, faltou água, faltou isso, faltou aquilo, e que em nenhum momento aquele povo teve uma atitude de gratidão como Moisés. Eu não vejo essa atitude de gratidão. Então, o que é que eles fizeram todo o tempo? Você nos fez subir do Egito, você nos fez passar fome, você nos fez... Essa terra não tem nada de cereal, essa terra não tem abundância nenhuma. Essa foi a queixa total deste povo. Antes nós tivéssemos morrido junto com aqueles outros que morreram. Eu creio que aqueles que, lá depois do capítulo 13 de Números, que o Senhor disse que esse povo, aqueles não entrariam mesmo na terra. Então, antes tivéssemos morrido com ele. E olha, meus irmãos, a partir do versículo 6, olha o que esse povo fez. Então Moisés e Arão se foram, depois dessas queixas todas que eles fizeram, no versículo 5. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: olha aqui, irmãos, este homem que está totalmente pressionado, irritado, aborrecido, com todas as queixas, com todas as murmurações, com todo aquele falatório, povo que não foi capaz de agradecer nada que Moisés havia feito. Ele é de carne e osso. A Bíblia diz que ele era um homem muito manso, né? Ou se tornou muito manso quando Deus trabalhou com ele, realmente. Mas neste momento, este homem que é de carne e osso, que tem emoção, que é gente... O que ele fez, irmãos? Então Moisés, deixa eu ver aqui, que eu até me perdi o versículo que eu estava lendo. O 10, né? Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Olha, eles tão zangados estavam.
que chamou o povo. Ouvi agora, o sermão dele foi um sermão irritado. Ouvi agora, rebeldes, porventura fareis sair água desta rocha para vós outros? Será que eu tenho condição de fazer isso mesmo? Fazer com que a água saia daqui? Deus já tinha dito que iria sair essa água. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas, aqui está, meus irmãos, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes, será que porventura farei sair água desta rocha? Será que foi essa palavra? Mas o Senhor está dizendo, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Meus irmãos, infelizmente, este homem se irritou a tal ponto, fez este sermão, e ele, ao invés de falar a rocha, como já tinha feito outras vezes, com lenho, ele já tinha feito, mas a irritação, o envolvimento com este povo que Moisés, irmãos, colocou em xeque até a sua salvação por causa deste povo. E esse povo rebelde, esse povo ruim com ele, reagindo da forma. E quando ele fez isto, em 1 Coríntios 10:4, diz que a rocha era Cristo. Né? 1 Coríntios diz isto. A rocha era Cristo. E ele não falou, e ele feriu a rocha por 2 vezes. O Senhor se aborreceu e disse, não crestes em mim, e não agiste desta forma para santificar. Irmãos, nós não santificamos o Senhor, nós não santificamos ao Senhor, quando nós nos envolvemos demais numa situação, ou dos outros, ou nossa mesmo, dentro de uma situação de adversidade, nós não pedimos socorro a Deus, muitas vezes, não pedimos socorro aos mais próximos de nós. Então, não olho os meus limites, até onde eu posso ir, eu não vejo que eu estou ficando vulnerável, eu estou dizendo pode ser que muitas vezes também você esteja nessa situação, e não o nosso lado fraco, o meu lado fraco vai se expondo de tal maneira de que eu me exponho, ou nós nos expusemos, né, à situação, irmãos, a esta situação e ao inimigo. Nós ficamos tão vulneráveis e ficamos expostos por nós mesmos, pelos problemas que nós estamos enfrentando, pelos limites que nós temos e ao inimigo. Ficamos expostos. Esta é a grande realidade, irmãos, e precisamos buscar nesta hora o socorro, não só de Deus, mas às vezes principalmente das pessoas que nos lideram, das pessoas que podem nos ajudar nesta hora, porque estamos tão vulneráveis e tão fracos. Infelizmente, Moisés buscou o Senhor. Eu me ponho nas sandálias de Moisés, porque não é fácil, todos os dias você está fazendo bem e vem a queixa, e vem a murmuração. Quem murmura não louva ao Senhor. Mas, irmãos, a outra palavra que o que Paulo disse a Tito, era que para viver neste mundo de uma forma justa, de uma forma reta, uma pessoa reta é a pessoa que concorda com aquilo que é certo, só com aquilo que é certo. Se você lembrar que o Salmo 15, no versículo 4, diz que aqueles que vão morar com chamas eternas é aquele que mesmo com dano seu, não muda o que disse, Então, nesse momento, a pessoa justa, se eu sobriamente eu me relaciono comigo mesma, da forma justa eu me relaciono com o meu próximo. É a forma de me relacionar com o meu próximo. É o que diz Mateus 7,12. Aquilo que quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também. Então, nesta relação, se eu quero alguma coisa boa para mim, eu devo primeiro querer para o meu próximo, me relacionar primeiro com ele. E Paulo ensina, irmãos, um firme fundamento para que nós vivamos. Um firme fundamento. Está em 2 Timóteo 2,14. Paulo ensina
O firme fundamento de Deus, o firme fundamento de Deus em nós tem este selo. O firme fundamento, vou repetir, de Deus em nós tem este selo. Qual é esse selo que tem? É importantíssimo. Aparte-se, o pastor já estava falando, aparte-se da injustiça todo aquele que profere o seu nome. Este é um selo, irmãos. Firme fundamento que deve estar em nossa vida. Fundamento é alicerce, é base. O fundamento que deve estar. Se falamos, se temos o nome de Deus em nossas vidas, saiba bem uma coisa, apartemo-nos de toda a injustiça, se proferimos o nome do Senhor, para não envergonhar o Senhor, para não profanar o nome do Senhor, para não blasfemar o nome do Senhor. E temos que fazer isso, irmãos, porque o nome do Senhor está sendo blasfemado aí. Vocês viram há pouco tempo um filme terrível que fizeram aí a respeito de Jesus. Isso é blasfêmia, isso é blasfêmia, entende disso? Até depedraram na casa deste homem, a oficina deste homem, mas, de certa forma, não se faz isso, mas é merecido, né? Saibamos, irmãos, justiça é a base do trono do Senhor, não é mesmo? Nós sabemos que a justiça de Deus e o juízo de Deus, base do trono do Senhor. Então, se queremos viver em justiça, irmãos, afastemos tudo que não engrandece o nome do Senhor. Então está aqui o Salmo 97, 2. A graça ensina a viver uma vida de justiça com relação ao próximo, com a esposa, com a família, com sua palavra. Se você deu uma palavra, irmãos, nós não podemos voltar atrás assim. Se marcou um compromisso, cumpra. É terrível, eu não gosto de quem vive muito atrasado. Eu tenho dificuldade, irmãos, dessas pessoas que não têm compromisso, não têm horário, que chega a qualquer hora. Não. Se você tem compromisso com a palavra, você tem compromisso com a justiça, que exceda dos fariseus. Se você tem compromisso com o ensino, que de fato você vai lá se preparar para ensinar. Se você tem compromisso com sua família, com sua esposa, honre este compromisso, dê à sua esposa aquilo que é devido, que a palavra de Deus lhe dá. Dê respeito aos seus filhos, incline o seu coração para os seus filhos, para que eles não vão para o mundo e lá fiquem neste mundanismo, porque não interessa aquela vida, que ele não aprendeu nada em casa. Infelizmente, irmãos, muitos filhos, desculpa pastor dizer isso, mas muitos filhos de pastores estão aí porque não tiveram tempo que o pastor teve para cuidar das ovelhas e não cuidou dos filhos. Não é isso que a palavra nos ensina, não. Então, empenhe-se por cumprir a sua palavra, fielmente com sua esposa, com seus filhos, com todas as circunstâncias, com tudo que você está fazendo. Mas, por último, ele diz também que devemos viver esta vida para santificarmos o nome do Senhor, viver piamente. Nós falamos do ímpio, mas viver piamente. A última palavra que o Senhor disse a Tito, piamente, piedosamente. O pio, obviamente, é o oposto do ímpio. Devemos de uma vida reverente, zelosamente devotada a Deus. A graça nos ensina, irmãos, nos treina o crente a viver uma vida de autodomínio, de justiça e de reverência. Vivendo esta vida e nesta doutrina, nós santificaremos o nome do Senhor. E santificaremos também quando louvamos a Deus, quando expressamos a Ele o que Ele fez, toda a sua obra na criação, tudo que o Senhor fez. Reconheçamos, irmãos, que tudo que temos, tudo que somos, não é porque nós conseguimos com nossa força, com nossa inteligência, é porque o Senhor nos deu. Tenhamos esta humildade. Nós, quando louvamos, reconhecendo os fatos ou as obras do Senhor, nós estamos reconhecendo que os méritos são dele. Eu tenho isto porque ele me deu. Eu recebi foi dele, não recebi porque eu estudei isto, estudei aquilo, não. Porque, irmãos, se Deus fechar a mão, ai de nós. Portanto, reconheçamos humildemente. E o salmista, no Salmo 34, 3, ele chama, engrandeçamos ao Senhor conosco, todos a uma.
engrandeçamos, louvemos ao Senhor, todos a uma, santifiquemos o seu nome, todos a uma, glorifiquemos o seu nome, todos a uma, exaltemos o seu nome e santificamos, dando glória a devida ao seu nome, tributando glória, dando glória devida, tributando, pagando como se fosse um imposto ao Senhor, irmãos, homenageando, e tributai a Deus, ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o seu nome, aquele que cavalga sobre as nuvens ao Senhor. Adoramos a Deus assim. Sim, meu irmão, mesmo quando os juízos do Senhor estão caindo, mesmo quando o Senhor está exercendo a sua autoridade, Ele está santificando o seu nome e santificando nossas vidas. E eu termino com Jesus falando, em João 17, ele disse, 17 e 19, por estes, por vocês todos, por nós todos, eu me santifico. Ele tinha pecado? Ele não tinha pecado, irmãos. Mas ele se entregou por nós. Jesus disse, por eles eu me santifico. Por ele. E ele disse, glorifica, Pai, o teu nome é minha vida. E ele disse, eu já o tenho glorificado. Por eles, por este, por você, por mim, ele santificou. Ele se separou, ele se consagrou ao Senhor por nós. Portanto, irmãos, que nessa manhã nós entendamos que santificar o nome do Senhor é viver de uma forma obediente, de uma forma que não profane o nome do Senhor, de uma forma que não irritemos o Senhor, mas que reverenciemos, que suportemos o jugo da mocidade, suportemos viver neste mundo mau e perverso, mas de uma forma diferente do mundo. Reverenciemos, honremos ao Senhor com nossos bens, com nosso viver, com nosso falar, com nosso sentir, com nosso agir. Irmãos, santifiquemos. Eu estou pedindo ao Senhor isso, que eu não quero que o nome dele seja vilipendiado no meio da minha família. Eu não quero, meus irmãos, que o primeiro lugar que a gente demonstra que nós somos é dentro de casa. É dentro de casa. Depois é no mundo, depois no trabalho. Depois é no trabalho que nós damos a conhecer quem somos. É no trabalho. Que nós lutemos para reverenciar. Ficamos de pé, irmãos, por favor. Lutemos para santificar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome em minhas atitudes, nas nossas atitudes, irmãos. Que santifiquemos em nossas atitudes. Engrandecer, mi bemol. Acho que é mi bemol. Engrandecer, mi bemol. Engrandecer. Engrandecido seja teu nome, glorificado seja o teu nome, e a glória, seu poder descerá sobre seu povo, enquanto adoram, engrandecido seja o Senhor. vamos ao Senhor. Amén. Amén. Que o Senhor cumpla en nos ese propósito de agradarlo y bendecirlo en todo tiempo. Amén, meus irmãos. Amém. Jesus, meu anelo
anhelo es ser íntegro en ti, que viva, Señor, para sempre en mí. Os ídolos quebra e que eu vença o mal, o faz-me qual neve muy puro, Señor, e assim andaré, meu limpo andaré. Oh, lávame tú, igual neve seré. Jesus, te suplico, prostrado a teus pés, que tua justiça perfeita me des. Teu sangue expiatório eu vejo por fé. Oh, faz-me qual neve muy puro, Señor, e assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu, igual neve seré, e assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu, igual neve seré. Amén. Todos sabemos que esta fue una palabra de exhortación para nós. ¿Cuántos de nosotros aceitamos esa palabra? ¿Sí? Todos nos necesitamos nos santificar cada día. Y cuando alguien nos diga que necesitamos santificarnos, diga amén. Amém. ¿Ah? No debemos de justificarnos, decir, mas yo ya no necesito, si yo ya vivo. No, necesito decir amén, porque yo necesito cada día ser limpo para a glória do Senhor e para exaltar o seu nome precioso. Assim que muito obrigado ao Senhor por ele, e se lembrar que esse caminho é o caminho dos piedosos, dos santos. ¿Sí? Y no es fácil ese camino, pero el Señor dice que el camino del Señor es estreito y su porta también es estreita y pocos andan por ella. Esos pocos, de esos pocos, nós queremos ser. Amém. ¿Dicen amén? Amém. Amén. Cantemos otra vez este canto. Jesus, meu anhelo é ser íntegro en ti, que viva, Señor, para sempre en mí. Os ídolos quebra e eu vença o mal, oh, faz-me qual neve muy puro, Señor, e assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu, igual neve seré. Jesus, te suplico, prostrado a teus pés, que tua justiça perfeita me des. Teu sangue expiatório eu vejo por fé. Oh, faz-me qual neve muy puro, Senhor, e assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu, igual neve seré, e assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu, igual neve seré. Señor, viemos diante de tua presença, reconhecendo que todos nós aqui necessitamos nos santificar mais ainda. Senhor, no livro de Apocalipse, tu nos ordenaste e falaste dizendo: aquele que é justo, justifique-se; aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Senhor, tu nos ordenas a buscar a perfeição em Cristo, não em nós, não em nossa justiça, não em nossa vida religiosa, mas que descansemos en teu caráter y no Espíritu Santo que está dentro de nós. Y es ahí, Señor, que nos confiamos, en esa obra preciosa que nos confiamos, Señor. Y estamos aquí en esta hora, recebendo más de teu Espíritu Santo, Señor, para nos entregar a ti, nossa vontade, Señor, nossa
vida, nuestro corazón queremos entregar a ti, oh Dios. Sea teu nome glorificado, Señor. Amén. Si alguien aquí gostase o gustaría pasar aquí al frente para decir, Señor, yo quiero entregar mi vida, no, voy a hacer primero un llamamiento. Si alguien quisiese entregar a su vida al Señor, quiere pasar aquí al frente y Señor, yo quiero entregar mi vida al Señor, hoy pasar. Y si alguien más, além disso, quer dizer, Señor, yo quiero santificar más mi vida para el Señor, hoy pasar también. Y pasamos diante del Señor una entrega, un sacrificio, mostrando nuestro testimonio al Señor. Señor, eis-nos aqui, não queremos ser negligentes em quanto ao que ouvimos esta manhã. Não queremos, Senhor, ignorar, nem voluntariamente, nem involuntariamente, o teu conselho, a tua exortação, a tua palavra, que com amor, o amor do Pai Celeste que quer nos santificar, nos falaste nesta hora, Senhor. Tanto os que estão ouvindo através da internet, como aqui presentes, Senhor, que todos nós aqui esta manhã entreguemos nosso coração sem reservas a Ti, Senhor. Que não fique nenhum pedacinho de nosso coração sendo governado ou reinando nosso próprio coração. Que nós não tenhamos domínio mais, mas que seja o Senhor o que tome controle de nossa vida de uma forma total. Senhor, dissipa qualquer treva, qualquer cheiro do mundo, dissipa-lo também de nosso coração, Senhor. Faça-nos cada dia templo do Espírito Santo, templos consagrados, templos definidos para ser receptáculos do Altíssimo, do Santo que mora nos céus. Senhor, Tu tens determinado morar no meio de nós, por isso Te chamastes Emanuel, porque queres morar no meio de nós. Mas, Senhor, como Tu falaste a Moisés quando Te manifestaste no Sinai, naquele monte, quando entregaste tuas leis, tu ordenaste, santifica o povo, porque eu descerei no meio deles. Senhor, que assim nesta hora cada um de nós vivamos cientes todos os dias, para que a presença, Senhor, esteja ali, olhando nosso proceder, como olhaste o proceder de Jó. Senhor, que sejamos de prazer a teu coração, contentamento, como Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor, olha aqui meus irmãos, a minhas irmãs, jovens, moças que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre cada um deles, sobre aquele também que está assistindo e está se rendendo diante da tua presença. Coloca a tua mão, Senhor, e santifica, por favor. Santifica nossas vidas, Senhor. Faz que reconheçamos quanto é a nossa necessidade do Senhor. E que nesta hora recebamos novas forças, nova graça para terminar a nossa corrida. Senhor, por amor a Teu nome, termina Tua obra em nós. Por amor a Teu nome, termina Tua obra em nós. Te pedimos, Senhor, por amor de Ti, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Cristo amado. Graças, Senhor. Com seus olhos fechados, levantem suas mãos ao Senhor. E essas mãos representam uma entrega. E sabem, a colocação de suas mãos também é muito importante.
Levanten suas palmas, eso es la entrega. A otra forma es recibir. Entréguenlas así, esa es la entrega. Aquí recebemos, aquí damos. Coloquemos nuestras manos de esta manera en forma de entrega al Señor. Señor, nos entregamos a ti como un povo, como un cuerpo e individualmente también, Señor. Santifícanos para ti, principalmente ahora que este día se aproxima, Señor. Por amor de teu nome nós te pedimos y agradecemos. Aleluya, Señor. Por amor de teu nome. Por amor a teu nome, vivifica-nos. Por amor a teu nome, ¿Cuántos sentirán esa gracia de Dios en sus vidas? Un corazón, eso es derramado, es como un óleo que es derramado y que, como dice la Escritura, desce desde la cabeza hasta los pies y nos santifica y nos escoge para ser del Señor. Amén. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Bendito sea el Señor. Y cantemos al Señor con júbilo, celebremos su rochedo, danos a salvación, y adoremos al Criador con gratidão, que el Señor es Dios supremo y no há otro igual. Con ações de graças nos alleguemos a Ele, com alegres salmos magnifiquemos seu nome. Com ações de graças nos alleguemos a Ele, com alegres salmos magnifiquemos seu nome. Vinde, cantemos
cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vinde e cantemos ao Criador com gratidão, que o Senhor é Deus supremo e não há outro Com ações de graças nos acheguemos a Ele.